Marcos. Pastor Marcos, o que é o arrependimento? Ele é tão importante assim para a nossa salvação? Respondendo já de cara, na lata, né, a pergunta do cooperador Williams, o arrependimento é essencial à salvação. Ele não é importante, ele é essencial. Sem arrependimento, nenhum homem pode ser salvo. O grande mal das igrejas é que as igrejas estão cheias de pessoas que estão indo lá para se alegrar, estão indo lá para receber bênção, estão indo lá porque estão acostumadas, muitas cresceram no ambiente da igreja, estão indo lá porque é conveniente, estão indo lá porque tem relacionamentos. Então veja, nada disso é o propósito verdadeiro para se buscar a Deus, né? Sem arrependimento, ninguém pode ser salvo. Mas a questão, né, bem informada aí pelo pastor Misael, é de que quando você pega os termos no original, nesta palavra que vai dar origem, né, ao termo arrependimento, né, às vezes nós achamos que só tem um significado, e é o significado do ponto de vista humano. Se bem que a Bíblia, né, para que nós possamos entender, compreender Deus, várias vezes ela usa termos antropomórficos, né? Ou seja, ela procura colocar características humanas em Deus para que nós possamos entender quem de fato é Deus, possamos compreender um pouco do seu operar e do seu caráter, né? Porque como Jesus mesmo disse, se falarmos só coisas espirituais, né, nós que às vezes nunca vimos, né, coisas espirituais, como vamos entendê-las? Então tem que haver uma comparação com as materiais para que nós possamos entender as espirituais. Então a Bíblia usa muito esse recurso, mas nós temos também que perceber que quando se fala em arrependimento, né, há um tipo de arrependimento para o ser humano e há um tipo de arrependimento para Deus, né? Então, por exemplo, é fato, a Bíblia fala, Deus se arrependeu, né? Vocês leram aí mesmo, né, a tradução bíblica e fala, Deus se arrependeu. Mas é a mesma coisa que aconteceu quando lá em Atos 2:37, aquelas pessoas ouviram a mensagem, perceberam o tamanho do erro delas, perceberam o quão distantes elas estavam de Cristo, e disseram então ali para Pedro, perguntaram para Pedro, Pedro, né, o que vamos fazer? Nosso coração está doendo, a gente está reconhecendo que, nós não temos condição, né, de prosseguir do jeito que estamos longe de Deus. E aí Pedro usa o termo arrependam-se. Arrependam-se. Então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A palavra utilizada pode ser a mesma, mas o significado não é o mesmo, né? A palavra é a mesma porque, na verdade, em essência, né, pode significar, pode ter a mesma mensagem. Essa palavra que Pedro manda aqueles homens, arrependam-se, no grego, ela vem de uma palavra que as pessoas ultimamente têm gostado muito de falar, é a palavra metanoia. Metanoia, ela é uma palavra que significa no português mudar a mente. Quer dizer, ela traz como o seu cerne mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de alvos, transformação, né, daquilo que se queria. Então veja, a palavra metanoia, que é a palavra da qual vai vir essa palavra arrependam-se, exige uma mudança. Uma mudança por quê? Porque Paulo, lá em Romanos 3:23, ele vai nos dizer o seguinte: todos pecaram e eles destituídos foram da glória de Deus. Todos. Então, não adianta você dizer assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fico atrás das coisas dos outros. Nada disso.
eu não fico falando mal dos outros. Querido, você talvez não faça essas coisas, mas se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que outras você não faz. Quer ver? Muitas pessoas estão nos acompanhando hoje à noite aqui, e eu pergunto para vocês, vocês guardam a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Vocês guardam, por exemplo, o sábado, o 7º dia? Vocês santificam a Deus esse dia? Porque não é só não trabalhar, é você consagrar esse dia para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. Não, mas isso não está escrito. Como não? Como não está escrito? Está escrito lá, está muito claro na Bíblia. É um dos mandamentos. Inclusive Paulo, quando ele fala aos mesmos romanos, alguns versículos antes, na verdade 3 versículos antes, ele vai dizer, né, que pelas obras da lei nenhum homem será justificado. Então ele pode guardar e não vai ser justificado. Mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quer dizer, por que a Bíblia diz todos pecaram? Porque quando toma conhecimento dos mandamentos de Deus, a pessoa descobre que ela, na verdade, está fazendo o contrário da vontade de Deus, está entristecendo Deus, está indo contra a palavra de Deus. E por isso, uma vez que você foi uma única vez, você já pecou. Você está destituído da glória de Deus. Então, isto é o preço do pecado, a nossa condenação. Nós merecemos a morte. Ah, mas e se eu começar a ir para a igreja, começar a guardar a palavra, começar a guardar os mandamentos? Não vai mudar a sua situação. Por quê? Porque você já pecou. Tudo bem, é importante você falar assim, eu quero fazer o que é correto, eu quero corrigir a minha vida, isso é importante. Mas diz a Bíblia, só isso não basta. Porque você já tem sobre si a condenação. É igual um criminoso, né? Ele matou. Aí, beleza, ele matou, foi condenado, tá? E agora ele fala assim, não, mas eu não vou matar mais. Tudo bem que ele não mate, isso é bom, não vai aumentar a pena dele. Porém, uma vez que ele já cometeu um assassinato, ele já está condenado, ele já precisa cumprir a pena. Não adianta ele querer fazer o que é certo, isso não vai mudar a situação de que ele cometeu um assassinato e ele é culpado por isso. Ele merece a punição, a justa punição por isso. Então, queridos, é a mesma situação em relação à palavra de Deus. É importante que a gente não faça mais, mas isso não exclui os nossos erros do passado, que nos perseguem, que nos afligem, que vão contra nós. Então aqueles homens, percebendo isto, perguntam para Pedro o que precisamos fazer. E Pedro fala, arrependam-se. Arrependam-se. Metanoia significa mudança de vida. Mas o que mais implica o arrependimento verdadeiro? Porque uma coisa é eu sentir uma emoção, outra coisa é eu, de acordo com as minhas forças, procurar melhorar a minha vida. Nada disso é arrependimento. Arrependimento implica mudança. E essa mudança vem por quê? Vem, primeiro, nós conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a verdade. Em seguida, né, reconhecendo o nosso erro. Veja, o arrependimento é um dom de Deus, porque sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos nos arrepender. Romanos 2,4 vai dizer assim, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Então é Deus que nos leva ao arrependimento, queridos. Agora, o arrependimento envolve, primeiro, tristeza pelo pecado. Né? Então o fato do coração dele estar compungindo era aquela tristeza pelo pecado. Mas não só a tristeza, não só o choro que faz no culto a pessoa levantar a mão. O arrependimento verdadeiro exige abandono da prática pecaminosa, exige
confissão do pecado, a gente confessar diante de Deus que nós erramos, exige pedir perdão e exige também uma mudança da nossa mente. Por isso, o arrependimento verdadeiro, ele está intimamente ligado a uma outra palavra chamada conversão. É como se você estivesse andando e agora você volta na direção oposta, você não continua mais naquela direção. Então, arrependimento sem renúncia, arrependimento sem confissão, arrependimento sem abandono do pecado, não é arrependimento. Então você veja, o arrependimento do homem vem por causa do pecado. Guarda isso. O arrependimento do homem vem por causa do pecado. É diferente de Deus. É diferente de Deus, porque Deus não peca. Então aí você já pode ver que tem uma diferença entre um e outro. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá para frente, né? Importante é a gente lembrar da história do rei Davi, né? Lembra o pecado de adultério com Batseba, depois o homicídio, quando ele mandou o marido dela para as linhas de frente para ser morto, para encobrir o pecado de Davi, que havia se deitado com ela e havia engravidado Batseba, né? É preciso lembrar, depois, que só houve arrependimento, não quando Davi deixou o tempo passar, mas quando ele, né, reconhece o seu pecado diante de Natã, confessa e busca uma transformação. No Salmos 38:18 ele registra: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Então, o verdadeiro arrependimento exige, queridos, metanoia, mudança de vida. Então, arrependimento, cooperador Williams, né, é necessário, é fundamental para a salvação e exige, cobra de nós uma mudança das nossas vidas. Só falar para Deus, Senhor, me perdoe, não é suficiente. Tem que haver uma mudança.